A paz do Senhor a todos. Estamos em mais um programa, mais um episódio História e Geografia Bíblica. Estou aqui com o pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor a todos. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor a todos que assistem. A paz do Senhor, então, a todos que estão nos acompanhando, e queremos até agradecer àqueles que fazem ali os seus comentários, querendo fazer qualquer pergunta, qualquer interação. Eu sempre vou lá e leio os comentários, né? E então, importante, se tiver algum assunto, algum acréscimo, até algo que nós não falamos aqui e que queira completar, vai ali nos comentários e coloque a sua opinião, a sua sugestão e até o seu comentário ali sobre que venha enriquecer aquilo que estamos estudando aqui. Nós vamos ler agora um texto que está em Números, capítulo 4, verso 3, que diz assim: da idade de 30 anos e para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar nesse exercício para fazer a obra na tenda da congregação. E no 4 ainda diz assim: este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas causas santíssimas. Então aqui nós vimos que o Senhor Jesus ele fez questão de cumprir as exigências da lei judaica, né, para iniciar o seu ministério com 30 anos. Que é interessante isso, né? Então a Bíblia ela coloca os seus detalhes. Lá em Números registra isso, o Senhor cumpre aqui no Novo Testamento. Professor Vinícius, por favor, dá continuidade. Amém. Então nós vamos mencionar que por vezes o Velho Testamento ele é visto como algo isolado do Novo Testamento, e nós vamos ver que o Senhor Jesus ele não fez questão de revogar a lei, mas sim de cumprir a lei. Nisso nós vemos que Jesus, que foi rei, profeta e sacerdote, agora nós estamos vendo o chamado dele como sacerdote. Ele então foi batizado. E o Senhor Jesus, a sequência da sua vida é batizado nas águas, a tentação, assunto que falaremos posteriormente, e logo em seguida o início do seu ministério. O Senhor Jesus tinha 30 anos, a idade do sacerdócio. E então, o sacerdócio no Velho Testamento, para que ele pudesse iniciar, né, o seu ofício, ele passava por uma cerimônia. Ele deveria ter o seu corpo, ele era banhado em água, e logo depois de ser banhado em água, havia um momento em que era passado óleo sobre ele. Ou seja, nós vemos dois símbolos no Velho Testamento e que vão se cumprir agora, nesse ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Porque ele foi batizado, então, por João Batista, né, que era seu primo. Então, Jesus foi batizado. E logo depois, nós temos o testemunho do próprio João Batista, que viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Então, essa referência é importante porque nós temos ali a referência o Espírito Santo no Velho Testamento, muitas vezes, né, simbolizado, tipificado pelo óleo, o batismo na água e depois o Espírito Santo descer sobre ele. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele cumpriu exatamente isso. O seu chamado sacerdotal foi cumprido quando ele foi batizado. E interessante é que João Batista dá um testemunho dizendo o seguinte: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ou seja, foi o Senhor quem mandou João Batista batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar,
Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor já havia alertado, orientado João Batista. E quando ele viu, então, o Espírito Santo repousar sobre Jesus, e por isso é que ele habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade, né? Porque ele tinha a plenitude do Espírito Santo, agora fica esse sinal e a passagem, né, desse evento da velha aliança para a nova aliança, o novo sacerdócio que agora se inicia com Jesus. Em Atos 10, 38, diz, né, ali como Deus ungiu o Senhor Jesus, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então, isso tudo que o professor Vinícius falou, né, o cumprimento da exigência da lei, e aqui mostrando que o Senhor ungiu, né, teve a parte das águas, mas teve a unção e também ali a confirmação do Pai, né? A confirmação do Senhor, de Deus, sobre o seu Filho, o ungindo, né? Descendo ali a pomba em forma corpórea e então selando essa questão do batismo e dando então todas as condições para o Senhor Jesus exercer o seu ministério terreno. Né, ele estava dentro da lei, ele cumpriu a lei sacerdotal, ele cumpriu e agora inicia o Novo Testamento. Eu acho interessante, pastor Ian, que existem algumas confirmações que vêm através de João Batista. Primeiro, quando ele vê Jesus chegando para o batismo, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, confirmou como Cordeiro de Deus. Depois, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E quando João Batista está preso, envia 2 de seus discípulos para perguntar se ele era o Messias que havia de vir, o prometido. Então, através, né, do último profeta do Velho Testamento, nós temos o cumprimento, o Cordeiro, o que batiza com o Espírito Santo e o Messias que havia de vir. Pastor Eduardo, tem uma pergunta que muitos fazem, umas dúvidas, a questão do João Batista ser Elias, não ser Elias. Fala um pouco sobre isso para nós. Olha, o próprio Senhor Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele deixa bastante claro acerca desse assunto, quando ele mesmo fala, olha, nós podemos ler aqui, ó, Mateus capítulo 11, verso 14. Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Veja, quando o Senhor Jesus fala que ele seria o Elias que havia de vir, não era o próprio Elias que ressuscitaria e voltaria. Não, ele viria no espírito de Elias, dentro da missão que foi designada a Elias, não é? De anunciar de modo austero, de modo rigoroso, não é? A mensagem da salvação e da vinda do Messias, como aquele que iria pavimentar a estrada que traria ao mundo o Senhor Jesus. E João Batista fez muito bem isso. Ele cumpriu, né, o papel de João Batista no ministério do Senhor Jesus foi um papel extraordinário, né, porque ninguém jamais prestaria atenção a Jesus, um simples nazareno que que se apresentaria simplesmente ao mundo, né? Então o Senhor Jesus envia um profeta no espírito de Elias, que era um profeta muito conhecido nas páginas do Antigo Testamento, anunciando uma mensagem que era a mensagem de Isaías, testificada pela profecia de Malaquias, quer dizer, toda uma interligação com o que está no Antigo Testamento. Então, os escribas, os sacerdotes, né,
os homens da religião judaica, eles viram em João Batista um autêntico profeta do Antigo Testamento, não é? Por isso que ele se tornou uma grande sensação, um grande sucesso, né? E quando nós lemos sobre o ministério dele, vinha pessoas de todos os lugares da Palestina, de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, vinham todos ter com o João Batista. Multidões vinham ter com ele. Então, o seu testemunho foi um testemunho notório em Israel. E ele, ao ver Jesus, ele indicou o Senhor Jesus. Como bem disse o Vinícius, ele diz assim, esse é o Cordeiro de Deus. Então, ele, ao indicar o Senhor Jesus, ele mostra que em Jesus convergia toda a sua mensagem, todo o seu testemunho. Por isto que o Senhor Jesus, ao ser manifesto em Israel, ao ser revelado em Israel, ele não veio do nada. Não é? Ele não veio do nada. Muitos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Exato. E até apóstolos né? de Jesus eram apóstolos de João Batista. Se nós vemos aqui em Mateus, os primeiros apóstolos, né? Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, eles eram discípulos de João Batista. E o batismo de Jesus é um batismo que tem alguns eventos que são extraordinários, como o texto que foi lido sobre os céus abertos, né? Os céus abertos. E por que ali os céus se abriram? Né? Porque o Senhor Jesus, naquele ato do seu batismo, ele foi cheio do Espírito Santo. A palavra fala que ao se abrirem ali os céus, né, o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Né? A plenitude do Espírito Santo que estava sobre ele foi de tal modo que houve necessidade dos céus se abrirem para dar passagem a esse caudal do Espírito Santo que veio sobre ele. A importância da gente nunca analisar a Bíblia por um ou outro versículo somente, mas ver todo o contexto bíblico, só para selar essa parte de que não foi o Elias que reencarnou em João Batista, né? Lá em Hebreus, né, 9, 27, diz assim, na carta aos Hebreus, diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a pessoa tem uma vida com uma morte e depois dessa morte o juízo. Então, ele não vai reencarnar, então a ninguém o Senhor deu esse vale privilégio. Dizer, não é? Porque ali havia uma marca. O ministério de João Batista, como o pastor Eduardo falou, era um ministério do Velho Testamento e característico, impetuoso, e a mensagem que ele trazia precisava de alguém com essa postura. Ele que disse, raça de víboras, né? Quem vos ensinou? Aonde vocês estão procurando subsídio para fugir da ira? Todos são homens e estão debaixo da ira de Deus. Aliás, existe uma característica que estava em João Batista que era presente em Elias também. Porque um texto bíblico no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, fala de quando um rei, que foi Acasias, perguntou qual era o profeta que tinha impedido os mensageiros dele de procurar um profeta diferente. E ele disse assim, no verso 7... E ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E os homens responderam, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos e com um cinto de couro. E então, então eu sei quem é. É Elias, o tisbita. Isso. Ou seja, a roupa do profeta, a mensagem do profeta, o testemunho do profeta é um só.
ele está debaixo do plano de Deus. E João assumiu a sua função profética e entregou a mensagem com impetuosidade. Então aqui fica, né, essa dúvida sanada. Pensando aqui agora, eu vi assim, foi até uma estratégia de marketing do Senhor, né? Sim. Trouxe João Batista com a mesma veste, assim, opa, Sim. o pessoal que conhecia a história bíblica. E embora não muitas páginas são dedicadas a falar de João Batista, mas o pouco que tem nos evangelhos sobre João Batista, a descrição do seu nascimento em Lucas, a descrição do seu ministério em Mateus e João, é o suficiente para nós termos uma ideia da relevância desse personagem dentro do ministério do Senhor Jesus. E ele foi tão fiel à sua missão que ele disse assim, olha, vem após mim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias ou atar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Essa expressão que ele usa é uma expressão genuinamente judaica, porque levar as sandálias ou atar as sandálias era a tarefa dada ao escravo mais humilde. Não é? Havia no tempo da escravidão, como ali nós sabemos que o Novo Testamento havia a institucionalização da escravidão, e os escravos eles tinham as suas categorias de funções. E a função mais baixa era aquele que atava as sandálias, era aquele que levava as sandálias. E ele se coloca na posição mais humilde como servo, possível, né? Em relação à pessoa do Senhor Jesus. Então, isto mostra a fidelidade, né, o rigor da sua posição em obediência ao mandado de Deus à sua vida. É muito interessante isso. E João Batista, então, ele foi esse último profeta do Antigo Testamento, voz que clama no deserto, anunciando a vinda do Senhor. Então, nós vemos que o Senhor, lá no seu projeto eterno, na eternidade, ele montou um plano para anunciar o Novo Testamento. Então, nós vemos que João Batista foi o escolhido para anunciar a vinda do Messias, né? Então, como falamos ainda há pouco, né, nessa estratégia, podemos dizer assim, do Senhor, ele colocou um homem com as mesmas vestes, semelhante a de Elias, com a característica do profeta Elias, com a ousadia do profeta Elias, para pregar e para anunciar a vinda do Senhor Jesus. Também, como vimos no episódio passado, mas tem a ver muito com esse aqui, o batismo do Senhor, né? João Batista foi escolhido para batizar o Senhor, como o professor Vinícius aqui falou, né? O procedimento da lei mostrava que era necessário isso para iniciar o seu ministério. Então, agora começa o ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Ele agora vai para esse período da provação, né, lá no deserto, os 40 dias, né, que ele foi provado no deserto, mas tudo conforme o projeto do Senhor, para que ele então fosse aceito pelo povo de Israel, porque num primeiro momento nós vemos que o Senhor ele preparou o povo de Israel. Os 12 apóstolos vieram todos da nação de Israel. Então o projeto ainda estava envolvendo a nação de Israel para que todo mundo então viesse a conhecer o projeto de salvação, o projeto de amor do Senhor. Num segundo momento é que vem a igreja, né? Após a morte do Senhor Jesus, que o projeto passou para a igreja. Mas até aqui nós vemos que o projeto era
usar a nação de Israel, chamou apóstolos da nação de Israel, e o Senhor vem primeiro pregando nas sinagogas, pregando no templo e falando, e nós vemos, tem um detalhe aqui muito interessante. Quando a gente lê, nós lemos os evangelhos, a gente pensa assim que Jesus vivia muito em Jerusalém e que chegou a morar em Jerusalém. Ele nunca morou em Jerusalém. Eles moravam em Nazaré, depois os nazarenos expulsaram, eles foram para Cafarnaum, né? Então o ministério do Senhor foi todo lá na Galileia. O Senhor descia para Jerusalém, essa região, para as festas. Então, e as festas, como duravam ali uma semana, e aí ficava mais um pouco, então, nesse período é que o Senhor realizava ali milagres e pregava em Jerusalém, mas depois ele voltava para Galileia. Só em Mateus 20, olha só, o Evangelho de Mateus, só em Mateus 20 que Jesus disse, não, agora eu vou para Jerusalém e agora seria ali o final, mas também era uma festa, a festa da Páscoa, né? Tanto é que ele morreu no período da festa da Páscoa. Então, ou seja, o ministério do Senhor Jesus foi todo na região da Galileia. Quando ele vinha para Jerusalém, ele veio para ser batizado, vinha para as festas judaicas, participava ali, pregava. Veio para o batismo. Veio para o batismo. Então ele saiu da Galileia e veio para o batismo. Essa vinda dele para o batismo funcionou como o marco inaugural do seu ministério. Exato. Sim. Então o seu ministério foi inaugurado por esse momento. Então ali, ao ser batizado, mostra a busca do Senhor Jesus com a identificação com o homem, né? Assim como o homem, ele, para seguir na presença do Senhor como um testemunho vivo, ele passava por aquele batismo, que era o batismo de arrependimento, que era o batismo de João Batista, não é? O Senhor Jesus, ele busca essa identificação com a humanidade por meio do batismo e depois ele vai seguir para o deserto, né? É evidente que nós vamos falar isso posteriormente, num novo episódio, a tentação do Senhor Jesus no deserto. Tem muito, né? detalhe ali. É muito detalhe que nós não podemos perder. Mas é interessante que a partir do batismo, o Senhor Jesus, ele adquire ali todos os elementos, né? O fato de ser cheio do Espírito Santo, o fato de mostrar que ele precisava passar, deixa por agora, né? Quer dizer, naquele momento em que ele se identificava com a humanidade, né? Temporariamente, como homem, ele precisava cumprir esse requisito da lei. E ele fala aqui, ó, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, o batismo era o início, né, do cumprimento da justiça de Deus para que ele se tornasse o nosso representante perante Deus, o representante da humanidade. Não é? Então, assim, fechando a questão do batismo para que nós possamos caminhar adiante, não é? Eu tenho aqui essas observações que ainda nós podemos fazer. Ficam essas menções, né? Porque João Batista fala de Jesus e o Senhor Jesus também se remete à sua fala a João Batista e pergunta, né? Que fostes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Isso. Interessante é que João Batista também, como ele estava no Rio Jordão, no próprio Rio Jordão, às margens, havia muitas canas ali, né? Isso. Apenas para a gente fechar o assunto do batismo, Edson, eu queria um fato muito relevante que nós não poderíamos deixar passar em branco, é o seguinte: no batismo nós temos a identificação da Trindade. Tá? Porque no batismo
nós temos ali o Espírito Santo, que desce como pomba, nós temos o Senhor Jesus e nós temos a voz do Pai. Então ali a Trindade Está presente. ela está presente de modo distinto, não é? De modo distinto. Por quê? Porque eventualmente a Trindade ela é expressa na palavra através do verbo, quando o Senhor Jesus fala nós, desçamos, façamos, né? Mas aqui não, aqui nós temos as três pessoas da Trindade, essa doutrina que ela é muito bem caracterizada ao longo da palavra do Senhor, e esse é um dos momentos em que as três pessoas da Trindade estão de distintas, né? E podem ser vistas através do momento do batismo. Eu vou ler aqui para encerrar Mateus 3, 16 e 17. Aqui nós vemos que no batismo é o momento em que Deus, o Pai, revela o seu Filho, aprova o seu Filho e revela o seu Filho ao mundo. Aqui diz assim, ó, e sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, nesse momento, ele recebe uma porção do Espírito Santo agora para o ministério. Isto. E eis uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui o Senhor revela. Quando lá os escribas diziam que Jesus se dizia assim, é blasfêmia, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus, mas o Senhor é que tinha dito, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, o Senhor revelou ali, o Senhor ali revela para a humanidade, ele sela, esse é o meu Filho amado. Então, ali ele revelou, e agora começa o ministério. Porque vem aquelas perguntas clássicas, dizem assim, por que a Bíblia não fala de Jesus, a sua infância, a sua juventude, tal? Por quê? Primeiro, para cumprir a lei, né? O ministério começaria a partir dos 30. E agora aqui o Senhor sela, e o Senhor revela, esse é o meu Filho amado. Então, a partir daqui, o Senhor, ele age como o Senhor, Filho de Deus, como Deus, né? E conquanto essa expressão, ela dê margem para muitas especulações, o Filho amado, cabe aqui observar que ele não é o mais amado, nem o único amado, é o amado num sentido especial, né? É o Filho amado de Deus no sentido especial, né? O amor ali na sua condição especial como filho amado de Deus. Tá bom? Amém. Então hoje ficamos por aqui. Nosso episódio hoje foi menor, mas foi dentro do tempo, não foi fora do tempo, né? Conseguimos falar aqui sobre o batismo do Senhor, né? Que principalmente foi o Senhor revelando o seu Filho para iniciar o Novo Testamento, a nova aliança, um projeto de salvação, né, a todas as nações. E aqui então encerramos esse episódio. Pai Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Pai Senhor, professor Vinícius. Amém, Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. E vamos continuar falando dos evangelhos, a parte geográfica, a parte política, mas principalmente a parte espiritual. Agora nós vamos entrar no ministério do Senhor Jesus, começando pela tentação no deserto, é o tema do próximo capítulo, próximo episódio. Paz do Senhor a todos.